Olá, irmãos, graça e paz. Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos estudos bíblicos que fazemos nos nossos cultos nas casas, nos pequenos grupos. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, que foi estudada no dia de 19 a 23 de fevereiro e depois no dia 26 de fevereiro a 1º de março, tá? Então, os pequenos grupos de número 212 e 213. O nosso pastor, ele colocou aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, que diz: Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Perdão. Na salvação e no processo de santificação, que nós já vimos, a palavra de Deus é o agente que, por excelência, faz esse processo, tá? Pois tudo quanto Deus quer que o ser humano conheça da sua revelação está registrado na Bíblia. Nem mais, nem menos. Ao estudar a Bíblia, toma-se conhecimento da revelação de Deus pela própria palavra de Deus. Então, na Bíblia é onde Deus se revela a nós. E Ele mesmo está falando conosco, Ele mesmo está se revelando a nós. Eu diria assim, irmãos, se nós tivermos dúvidas em relação à Bíblia, de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não vamos conseguir nos aproximar de Deus. Nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus. E eu já falei algumas vezes, algumas pessoas perguntam, mas pastor, como é que você pode ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Irmão, amigo, se você estudar o processo como a Bíblia foi escrita, foi feita, a maneira como tudo foi conduzido, e a veracidade, a verdade que nós encontramos nela, lá no Velho Testamento, no começo, e vai se revelando, e no Novo Testamento, as coisas vão se confirmando daquilo que foi escrito, a gente a gente tem essa convicção de que é a palavra de Deus. Tudo está revelado, tudo está perfeito. Às vezes você teve contato com alguém que duvida da Bíblia, que acha. Tem pessoas que acham que acharam erros na palavra de Deus. Mas quando você percebe, quando você vê alguém falando isso, mostrando, veja, consulte um outro pastor, consulte uma outra pessoa que fala sobre aquele texto, e você vai ver que não existe erro, não. Que ela realmente é perfeita. Por ser perfeita em tudo que já passou, nós temos a convicção de que é a palavra de Deus, tá? Então, tudo que foi revelado, tudo que foi profetizado, acabou acontecendo da maneira como Deus falou. Então, isso nos dá essa convicção. E ao momento em que você se converte, no momento em que você aceita Jesus no seu coração, a partir desse momento que você começa a ler a palavra de Deus, você começa a orar, você começa a realmente perceber que é através da Bíblia que Deus fala aos nossos corações. E outra vez, irmãos, muito importante em relação à palavra de Deus. Ouvir outros pastores falando é muito bom. Ouvir estudos bíblicos é excelente, tá? Mas nada disso vai substituir você, nós, lendo a palavra de Deus e meditando e orando, porque é Deus
falando conosco. E normal, irmãos, quando nós entramos em meditações, em textos difíceis de serem entendidos, vamos orar para o Espírito Santo nos revelar e vamos pedir ajuda, mas para pastores, para pessoas realmente que vocês conheçam, que são pessoas que realmente vão te ajudar a revelar, tá? E aí você vai perceber aos poucos que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus vai falando ao seu coração. E você vai criando intimidade. E você vai cada dia mais se firmando na fé. Tá bom? Precisa praticar tudo que está ali, né? Então, conforme você vai lendo, conforme nós vamos lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, então o Espírito Santo de Deus vai falando ao nosso espírito, à nossa mente, e nós vamos criando então uma fé. Tem algumas pessoas que pedem, Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso crer, eu preciso ter... Leia a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, que essa é uma maneira de nós crescer, fazermos crescer a nossa fé, tá? E sempre que tiver dúvidas, consulte pessoas, realmente pessoas que você possa confiar, que te deem, que te façam uma interpretação bíblica mesmo, tá? Não fique só com uma pessoa, fique com mais pessoas, mais pastores, me explique, eu estou orando, peça para que o Espírito Santo também te revela, porque Deus vai se revelar a cada ser humano. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E como é que nós vamos buscar Deus de todo o coração? Podemos cantar, podemos orar, podemos fazer boas coisas, podemos visitar os doentes, mas buscar a Deus de todo o coração é ler, é meditar na palavra de Deus. Ali que nós vamos então realmente encontrar. E o Senhor vai deixar se achar. Conclusão, irmãos. O texto de 1 Pedro 1, 24 e 25, que eu li no início, ele declara que a nossa vida terrestre e toda a sua glória são passageiros, como a flor do campo. Mas a palavra de Deus é eterna, porque é a revelação de um Deus eterno, não somente para o presente, mas também para toda a eternidade. Em meio ao transitório e ao inseguro, que é a nossa vida aqui, encontramos a segurança que é o eterno na palavra de Deus. Se você não gosta de ler, se você tem dificuldade de ler, de meditar, de ouvir textos bíblicos, se você tem dificuldade de ler, ouça a Bíblia. Hoje temos essa oportunidade maravilhosa de pôr a Bíblia e ouvi-la. Peça a Deus para que te dê essa vontade, essa alegria, esse prazer de ler, de ouvir, de meditar na palavra de Deus. Para encerrar, o nosso autor aqui, ele deixou o seguinte pensamento: ao ler as Escrituras Sagradas, posso ouvir a voz de Deus falando ao meu coração e à minha vida, pela ação do Espírito Santo. Ou seja, na Bíblia, através da Bíblia, é o próprio Deus falando ao nosso coração. Deus abençoe a todos.